Fala galera, vamos para mais um vídeo e hoje o assunto vai ser força, né? Como você ciclista pode ganhar mais força para subir melhor, para fazer aquele sprint no final da prova. Ou seja, temos ciclistas que são muito resistentes e temos ciclistas que têm muita aplicação de força. O melhor é equilibrar, você ser um cara forte e ser um cara resistente. Hoje nosso assunto vai ser como ganhar força, em outro momento a gente fala somente da resistência, beleza? Eu sou o treinador Marcos Eremita, fundador da Águia Ciclismo e treinador da Águia, ciclista há mais de 15 anos e viciado na bike, aí como você que está vendo esse vídeo. Então vamos lá, primeira forma para ganhar força, né? Você já identificou que você tem um problema na questão de força? Pô, toda vez que chega uma subida é um sofrimento, se alguém dá uma arrancada, dá um sprint, você não consegue ir junto porque te falta força, te falta torque. Você já identificou que esse é um problema seu. Então o que você faz? Você vai se preocupar em fazer treinos de tiros. Treino de tiros curtos, tá? E quando eu falo treino de tiro, são estímulos abaixo de 1 minuto. Tá legal? Se você fizer estímulos de 2, 3, 4, 5 minutos, eles vão te beneficiar no treinamento, mas não necessariamente na força, beleza? O que vai te beneficiar no ganho de força, falando em treino em cima da bike, são os treinos de estímulos curtos, alta aplicação de força, alta aplicação de torque e com intensidade muito elevada. É esse tipo de treino. Então, quando a gente pensa assim, eu vou falar dois treinos aqui que você pode executar com facilidade. O primeiro treino é um de sprint em partida parada, beleza? É um treino em que você vai encontrar um falso plano ali de 2, 3%, vai colocar uma marcha. Legal. O ideal é que a marcha que você comece esse tiro, você também termine, tá? Para evitar ali trocas de marchas durante o tiro. Particularmente eu não gosto, tá? Sempre que eu percebo que um aluno, que um atleta nosso precisou fazer trocas de marcha durante o tiro, eu peço para ele fazer um ajuste. Porque é um pensamento básico. Quando estou fazendo um tiro, que ele vai ser de força extrema, é importante que a minha preocupação naquele momento seja realmente só o tiro. Só fazer força, só aplicar, só ali, ó, entregar o máximo que o meu corpo tem. Se eu estou preocupado em ficar ajustando marcha, eu vou tirar meu foco, tá? Então, esses treinos de tiro de partida parada, eu acho muito interessante e ele é melhor ser feito assim, você começando com a marcha e indo até o final com ele. Ah, Marcos, mas aí se eu começo parado com uma marcha pesada, eu vou ter que fazer muita força para acelerar a bike. Mas é exatamente isso que eu quero com esse treino. Que você seja obrigado a fazer muita força no começo do tiro. E aí o que acontece? Como você começou aplicando muita força, em um momento a bicicleta vai alcançar uma velocidade, e aí você passa a aplicar bastante força com giro até chegar o momento em que você quebra. Então, obviamente, né, que quando eu passo esse treino com meus alunos, eu explico mais detalhadamente e vou acompanhando ali a execução deles, mas vai dar para vocês entenderem. Então, vai fazer o treino de tiro de partida parada. Como que você vai fazer? Chega num falso plano, reduz a bicicleta, não precisa parar, né? Vai reduzir a bicicleta ali, 8 por hora, uma velocidade muito baixa. Vai colocar na marcha que você já vai fazer o tiro. Obviamente que os primeiros você vai errar a marcha, tá legal? Mas vai colocar na marcha ali. Vai fazer uma força muito grande, partida em pé, força muito grande, aplicando torque no pedal, tentando alcançar o máximo de velocidade no menor espaço de tempo possível. Ali coisa de 10 segundos, você vai sair, por exemplo, de 9 km por hora de velocidade para chegar a 20, 25 por hora. Então você vai ter 10 segundos ali para fazer uma aceleração muito forte. Quando você termina essa aceleração muito forte, você vai atingir uma cadência alta. E aí a sua aplicação de força, que antes estava para fazer a bicicleta sair daquela velocidade baixa com torque muito pesado, agora a sua aplicação de força vai estar numa cadência alta, girando, porque você não trocou de marcha. Então a mesma marcha que você partiu fazendo aceleração, você vai estar agora na cadência alta, com a bicicleta 30, 35, 40, não sei quanto de velocidade você vai pegar no seu tiro, beleza? Então o primeiro treino é esse, tiros com partidas paradas. Esse tiro deve durar ali, ó, no máximo 30, 40 segundos, nada mais que isso. Se ficar em 25 segundos, perfeito. Um dos pontos principais quando vai fazer esse tipo de tiro é que você precisa
obrigar o seu corpo a chegar no limite. Tá? Não pode sobrar força, não pode sobrar potência depois que acaba esses sprints, beleza? Então, espero que esteja entendido aí o treino de partida parada e, obviamente, se vocês não entenderem, se ficar um pouco confuso ou se vocês tiverem dúvida, podem me chamar aqui nos comentários para tirar suas dúvidas ou então vai lá no nosso grupo de conteúdo do WhatsApp, que tem um link aqui na descrição do vídeo e através do grupo de conteúdos você vai ter o meu contato e você pode me chamar no WhatsApp que eu te ajudo, beleza? Outro treino que você deve fazer, né? Se você deseja ganhar força, caso você tenha identificado que esse é um problema seu. Treinos de sprints em subida curta. Eu fiz uma live falando sobre subidas há alguns dias atrás, eu falei sobre esse tipo de treino. Imagina que vai pegar uma subida curta aí de 200 metros, bem inclinada, porque lembra, toda vez que eu estou preocupado em ganhar força, esses estímulos eles precisam ser muito fortes numa condição que eu sou obrigado a entregar tudo que eu tenho. Por exemplo, quando vai fazer o tiro de partida parada, eu estou num falso plano, bicicleta com baixa velocidade, a minha marcha está pesada, eu sou obrigado a aplicar muita força no pedal para a bicicleta ganhar velocidade rápida. Então não tem aquela coisa de ficar controlando, de ficar pensando, administrando, não, é a força absoluta que você consegue entregar. O sprint em subida curta é a mesma coisa. Pega uma subida bem inclinada, tá? Quanto mais inclinada, melhor vai ser o estímulo para gerar o seu ganho de força, melhor vai ser o estímulo para gerar o seu ganho de potência. E aí você vai fazer essa subida bem inclinada, o ideal é para cima de 10% se você tiver. E curtinha, 200 metros, vai falar 20 metros, 200 metros no máximo. E aí você vai subir ela torqueando na velocidade máxima que você consegue. E aí é interessante porque os dois treinos, tanto de sprint quanto esse de tiro, você vai fazer em treinos específicos. É quando você sai para fazer isso, você sai da sua casa dizendo: hoje eu vou fazer o meu treino de sprint em subida curta. Você já escolheu a subidinha, você vai lá só para fazer isso. Não é num treino comum em que você está saindo com o pelotão, você sabe que vai ser um treino forte, aí você vai ficar fazendo esse sprint. Porque não vai dar certo, porque você vai terminar o sprint, se você tiver com a turma, aí você vai terminar o sprint e logo depois vai precisar acompanhar o pelotão e você não vai fazer a sua recuperação. Porque nos dois treinos, tanto quando você vai fazer o treino de tiro com partida parada, quanto quando você vai fazer o treino de sprint, é necessário que se tenha um bom tempo de recuperação após esses sprints. A gente vai falar aí na casa de 5 minutos. Porque quando a gente pensa em ganho de força, ganho de potência, nós precisamos colocar o nosso corpo no máximo de trabalho, no máximo de esforço, permitir que ele se recupere para que no próximo momento de estímulo ele esteja com o máximo de força, que aí o nosso corpo consegue entregar tudo. É diferente, por exemplo, de um treino de VO2. O treino de VO2 eu não estou preocupado que você se recupere totalmente, porque o objetivo é outro, beleza? Então, fazendo esses dois tipos de treino com uma certa frequência, a sua força vai aumentar. Não tenha dúvida disso. Ah, Marcos, quanto tempo? Vamos pensar aí. Fique 3 semanas. Pegue pelo menos, se você pegar um dia da semana e escolher um desses dois, né? Aí como que você vai escolher? Vai falar: Marcos, eu não tenho uma subida muito íngreme, muito curta aqui próxima da minha casa. Então, você vai fazer o treino de tiro. Se você tiver a subida íngreme e curta perto da sua casa, eu até prefiro e recomendo que você faça o de sprint, porque é menos coisa para pensar. Você vai simplesmente encarar aquela subidinha e subir com força total. O de partida parada, você ainda tem aquele processo de aceleração, depois da aceleração vai ter a cadência alta, você pode cometer alguns errinhos de execução, beleza? Então, entre os dois, eu aconselho você que faça o de sprint subida curta, tá legal? Agora, vamos lá, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. A quantidade de ambos vai... isso! Quantos tiros você vai fazer? Quantos sprints você vai fazer? Isso vai depender do seu nível de performance. Isso vai depender do seu nível de treinabilidade. Uma pessoa muito forte, que já está bem condicionada, pode fazer aí para cima de 9 tiros, né? Por exemplo, eu estou com um atleta hoje na assessoria que eu passei 15 tiros para ele. Tá? Passei 15 tiros. É tiro pra caramba. E só vai aguentar fazer isso quem está muito forte, quem está muito bem condicionado.
Ah, Marcos, nunca fiz treino de tiro, estou começando essa vida agora. Faz pouquinho, faz 4, 5, tá ótimo. Já vai dar conta de estimular o seu ganho de força e potência, beleza? Já comentei que o tiro tem que ser sempre até a falha, tá legal? Então não economiza no seu sprint, não economiza no seu tiro. Precisa ser sempre até a falha, tá legal? E aí o que acontece? Não uma das coisas, né? O que faz o treino de tiro e o treino de sprint ser eficiente no ganho de força é justamente que nós não economizamos, nós recrutamos tudo que o nosso músculo tem. Aí existe uma grande necessidade de trabalho a nível neural, a nível de sistema nervoso em ativar a musculatura. E com o tempo que a gente vai fazendo esse processo, o nosso sistema nervoso ele vai se adaptando e vai melhorando e ele consegue recrutar mais fibras no decorrer do tempo. Então, você já deve ter ouvido falar de treino de estimulação neural. Então, esse é o pensamento. É uma carga de esforço tão grande que obriga todas as suas placas motoras a trabalhar, recrutando muitas fibras musculares. Beleza? Então, tá aí dado os dois tipos de treino que você vai fazer na bike. O de sprint e de tiro curto, em subida com partida parada, tá bom? Aí tem um outro treino que eu vou falar aqui para você fazer em cima da bike também, pensando no desenvolvimento de força, tá legal? Pensando no desenvolvimento de força. Só que agora, aviso importante, na descrição do vídeo tem o nosso site, beleza? Se de repente você quer conhecer o trabalho da assessoria, quer conhecer nossos planos, você encontra o link do nosso site, né? Através do link do site você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? E também entra no grupo de conteúdos, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, beleza? Treino de Big Gear é ótimo para estimular a sua força. Agora é o seguinte, Marcos, eu comecei agora o meu trabalho de força, qual que eu faço? O Big Gear ou o sprint em subida curta ou de tiro? Começa com o de tiro. Começa com o de tiro, começa com o de sprint, aí depois em outro momento você faz o Big Gear. Qual é o pensamento do Big Gear? Trabalhar com uma marcha pesada, com uma cadência baixa. Aí você vai ser obrigado a aplicar bastante torque no pedal, bastante torque. Então isso vai beneficiar o seu ganho de força. Diferente, por exemplo, imagina você que está a 30 por hora ali no seu Z4. Se você está nessa condição, na sua cadência preferida, na sua cadência normal, girando ali 90 RPM, você está fazendo um trabalho que está sendo efetivo, mas a sua musculatura está trabalhando na capacidade do giro, vamos dizer assim. Agora, se você está nessa mesma velocidade, nessa mesma intensidade, só que com uma cadência bem baixa, numa cadência ali na casa dos 60, o que vai acontecer? Você precisa aplicar força, e essa aplicação de força concentrada vai beneficiar o seu ganho de força, tá bom? E o que acontece? Quando você faz esse tipo de treino de Big Gear, tem um outro fator que é muito importante para desenvolver você como ciclista. Ele vai permitir que você se concentre em como está sendo a sua aplicação de força no pedal. Porque tem pessoas que não têm um bom padrão de pedalada. Essas pessoas que não têm um bom padrão de pedalada precisam se concentrar nisso. E quando se faz o treino Big Gear ali em alta intensidade, você vai percebendo aonde você aplica a força no pedal. Dá até para perceber qual musculatura está trabalhando mais. Se eu estou trabalhando mais quadríceps, se eu estou trabalhando mais posterior de coxa, se o meu glúteo está entrando em ação. Por quê? Cadência baixa, bastante força, eu estou concentrado e colocando intensidade. Então, ao mesmo tempo que eu auxilio o meu desenvolvimento de força, eu também estou trabalhando a minha técnica de pedalada. E aí, só lembrando, qual que é mais efetivo para o ganho de força, para o ganho de potência? Tiro e sprint. O Big Gear vai entrar como um complementar, legal? Estrutura de treino também é importante. E aí depois, né, obviamente, se você tiver condições de fazer musculação, de ir para academia, vai ser ótimo para o seu desenvolvimento de força, tá legal? Eu falo se tiver condições porque não é todo mundo que vai trabalhar, acompanhar os filhos, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ter tempo para entregar o volume na bike e depois ir para academia. Tá? A maioria acaba não conseguindo, acaba não tendo esse tempo todo. Então por isso que eu quis trazer
duas formas, na verdade três, né, por causa do Big Gear. Três formas de você treinar o seu ganho de força em cima da bike. E aí no final eu vim dando a recomendação da musculação. Eu tenho aqui no canal uma live que eu fiz falando só sobre treinamento de força na academia, como proceder na academia. Eu vou deixar ele como indicação no vídeo, né? Vou colocar aqui, né? Como é gravação dá para pôr. E aí se você tiver interesse em aprender mais como se comportar na academia, visando o ganho de força para bike, assiste esse vídeo aqui que vai te ajudar bastante, beleza? Então pessoal, bora treinar, fica atento ao seu ganho de força, lembra que nós precisamos ter sempre um equilíbrio entre as nossas capacidades. Só ser forte? Não adianta. Só ser resistente? Também não adianta. Precisamos ser forte e ser resistentes. Então por isso, pega um período para treinar força, pega outro período para treinar resistência, vai equilibrando os trabalhos ali, que você vai se tornar um ciclista completo, beleza? Ficou até o final do vídeo? Pô, manda uma mensagem ali para mim, fala assim, pô, acompanhei o vídeo inteiro, me fala qual treino você vai fazer. Me fala, vai fazer o Big Gear, vai fazer o de sprint ou vai fazer o de tiro, tá legal? Se você é nosso atleta da assessoria, não esquenta a cabeça, porque nós, treinadores, escolhemos o seu treino. E da mesma forma, se você está treinando, se você quer evoluir e de repente tiver condições, entra no nosso site, dá uma averiguada nos nossos planos, porque isso aqui é só uma parte do treinamento. Isso aqui é só uma ponta, né? Depois que você faz o treino de tiro, faz o treino de sprint, tem outros treinos para ser feito, tem muitas variáveis para serem acompanhados. Beleza? Galera, valeu, um abraço, até mais, fiquem com Deus e dá like no vídeo. Um abraço.